Seja bem-vindo à live onde vamos falar de sensualidade e postura erótica no dia a dia. Gente, vocês têm me pedido muito para falar sobre sedução, principalmente as mulheres. É uma grande dor das mulheres não se sentir atraente, não se sentir desejada, não se sentir bem com seu corpo, né? Não estar bem com a sua autoestima. E isso me fez desenhar, né, qual seria o caminho para você encontrar não uma sedução qualquer, mas uma sedução que tem a ver com você. Então, até o final da live, eu vou te traçar realmente um caminho para que você encontre essa sedução mais autêntica que mora dentro de você. Existem 3 passos para encontrar essa sedução mais autêntica e a gente vai falar sobre eles até o final da live. Para começar, se você não sabe, eu faço essas lives toda terça-feira, às 9 horas do Brasil e às 1 hora de Portugal. Hoje eu entrei atrasada por conta de atendimentos, mas eu procuro ser pontual com vocês no sentido de entregar esse conteúdo gratuito toda terça-feira. E existe um link lá no meu Linktree, se você for na minha bio, você vai acessar um link que é um grupo de WhatsApp, onde eu vou colocar o link das lives. Então, eu sempre coloco o link das lives lá no WhatsApp. E você pode entrar lá nesse link, porque assim eu vou mandar o link direto pelo grupo do WhatsApp, beleza? Isso era o aviso que eu precisava dar. Então, quando a gente fala de sedução, a gente tem que pensar assim que algumas pessoas têm essa postura erótica na vida naturalmente. Algumas pessoas não precisam estudar isso, algumas pessoas não precisam se preocupar com isso. Mas, mesmo para aquelas pessoas que são naturalmente sedutoras, naturalmente magnéticas, naturalmente elas atraem situações que elas querem na vida, mesmo essas pessoas, às vezes elas não têm noção do poder pessoal que elas têm. E elas podem acabar atraindo situações que não são o que elas querem, elas podem acabar se tornando pessoas manipuladoras sem querer. Então, qualquer pessoa, tenha essa postura erótica ou não tenha, precisa se conhecer para que você use esse poder pessoal, porque é um poder pessoal, de uma forma consciente. Senão você vai, por exemplo, estar num ambiente de trabalho onde você quer que as pessoas te respeitem num determinado nível e você vai aplicar ali uma sedução que deveria ser aplicada num contexto conjugal. Então, é importante que a gente saiba que momento a gente vai aplicar essa sedução, que postura erótica a gente vai ter em relação à vida e a gente vai falar sobre isso. Então, o que não é postura erótica, né, dentro dessa metodologia? Manipulação não é postura erótica. Fingimento, ou seja, fingir ser uma coisa que eu não sou para poder seduzir uma pessoa, para poder conseguir alguma oportunidade, isso não é postura erótica. Se encaixar em padrões sociais para poder atrair alguma coisa também não é postura erótica, né? A gente está falando realmente de um lugar de autenticidade, de um lugar de alinhamento com os meus valores, de um lugar, gente, sobretudo de gozar a vida. Quando a gente tá na nossa postura erótica, as pessoas percebem que a gente tá feliz, que a gente tá bem. E todo mundo quer estar perto de quem tá bem. Então, essa sedução que eu tô falando, assim, já entregando um pouco, ela tem muito mais a ver com eu estar realmente bem do que com eu fingir, manipular. Então, eu realmente preciso estar bem. E como é que eu faço para estar bem? Aí é que entra o grande lance. Então, quais são os elementos que a gente precisa ter, os 4 elementos que a gente precisa ter para entrar nessa postura erótica? Ainda não estou entregando o caminho agora, estou só falando da postura erótica em si. O primeiro passo é amor pela vida, né? Porque a postura erótica vem do Eros. E o que é o Eros? O Eros é o amor pela vida, é aquilo que me move dentro da existência. Qual seria o oposto do Eros? O Thanatos. Thanatos seria uma pulsão de morte. Quando eu tenho comportamentos de risco, quando eu me alimento mal, quando eu me saboto o tempo todo, eu estou vivendo uma pulsão de morte. É como se eu tivesse uma urgência subconsciente de morrer. A pulsão de vida, ela tem mais a ver com esse amor pela vida,
Ou seja, eu fazer coisas que tornam a minha vida mais maravilhosa. Então eu sinto prazer de, por exemplo, cuidar do meu corpo, fazer exercício físico, comer bem, dormir bem, ter bons relacionamentos, né? Porque os relacionamentos são fundamentais dentro da postura erótica. E tô falando relacionamentos de uma forma geral, relacionamento no trabalho, relacionamento com a família, relacionamentos afetivos sexuais, relacionamentos com amizades, tudo isso é relacionamento. Então a pessoa que tem uma postura erótica, ela sente prazer em se relacionar. Ela não foge dos relacionamentos, ela tá ali presente, tanto presente para ajudar, presente para trocar, presente para receber também, né? Porque algumas pessoas, principalmente algumas mulheres que eu trabalho, elas têm muita dificuldade de receber. Elas têm muita dificuldade de ser presenteada com afeto, ser presenteada com amor, né? E uma pessoa que é sedutora, uma pessoa que está na sua postura erótica, ela tem facilidade de receber. Ela aceita receber da vida. Seja receber dinheiro, seja receber carinho, seja receber uma ajuda. Ela tem facilidade de pedir ajuda. Então vocês começam a perceber que, na verdade, a sedução, ela tem muito mais a ver com esse amor à vida. Ela tem muito mais a ver com estar no fluxo da vida, conseguir me mover no fluxo da vida. E a gente vai perceber isso quando eu traçar esses 3 passos para que a gente entre na nossa postura erótica no nosso dia a dia. Então, o primeiro elemento dessa postura erótica é o amor pela vida, né? Como eu falei, que é esse eros, né? Esse eros que circula no nosso corpo. O segundo elemento, que tem muito a ver com o primeiro elemento, mas que eu vou colocar separado para que vocês entendam melhor, falando do amor pela vida de um lugar até mais mental, sabe? Aquela pessoa que não tá em revolta, que não tá brigando com as coisas, que não tá se debatendo com as coisas do jeito que elas são. Ela tá realmente no fluxo com a vida. O segundo elemento seria uma bioeletricidade alta. O que é bioeletricidade? A bioeletricidade é a mesma coisa que Chi, que Ki, que Prana, que energia vital, é energia sexual. É simplesmente uma corrente elétrica que o nosso corpo tem, daí que é bioeletricidade, e que quando ela tá baixinha, a gente não consegue estar nessa postura erótica. Assim como se eu não carregar o meu celular, né, o meu telemóvel, eu não vou ter bioeletricidade. Quer dizer, eu não vou ter eletricidade no meu telemóvel, né? Eu não vou conseguir receber, enviar mensagem. Então, se eu não carregar a minha bioeletricidade, eu também fico sem eletricidade. E aí eu não consigo fazer as coisas que eu tenho para fazer. Só que diferente do telemóvel, do celular, que ele apaga quando ele está sem bateria, a gente às vezes não apaga. A gente entra em modo zumbi. E o que é o modo zumbi? Você está acordada, teoricamente você está funcional, só que você não está. Você já está com a cabeça em outro lugar. Isso seria não ter bioeletricidade. Então, obviamente, eu não consigo ter uma postura erótica se eu não tenho bioeletricidade circulando no meu corpo. Esse é o segundo elemento da sedução. Qual seria o terceiro elemento? E aí, gente, é o que eu estava falando no amor pela vida. Isso é uma coisa que é um grande drama da nossa sociedade hoje, que é a gente não tem tempo na nossa agenda para cultivar bons relacionamentos de qualidade. Vou repetir. A gente está sem tempo para se relacionar. A gente está sem tempo para nutrir as relações, como a gente nutre as plantas, por exemplo. E acaba que isso faz com que a gente perca a nossa habilidade relacional. Porque relacionamento é uma questão de habilidade. E eu estava até conversando isso com um amigo essa semana, porque, para quem não sabe, eu tenho neurodivergências, né? Eu tenho TDAH, né? Eu estou ali no espectro do autismo com uma coisa muito leve, mas não deixa de ser uma neurodivergência. Então, a habilidade relacional não foi algo que eu sempre tive na minha vida, né? Quando eu era mais nova, eu era muito tímida, muito fechada, justamente por conta dessas neurodivergências. Eu queria estar ali com os meus livros, mas eu desenvolvi uma habilidade relacional. E muitas vezes a gente não percebe que a gente precisa desenvolver essa habilidade relacional, que ela não vai cair no nosso colo e que os relacionamentos são algo que a gente precisa nutrir. E hoje em dia, principalmente assim, pós-Tinder, né? Pós-era de aplicativos de relacionamento,
A gente acredita que as pessoas têm que gostar da gente, as pessoas têm que fazer coisas pela gente, mas a gente não se pergunta muito o que eu vou fazer para as pessoas gostarem de mim, o que eu vou fazer para as pessoas se relacionarem comigo, né? Eu só estou interessada naquilo que eu posso receber, né? Então a gente está assim perdendo muito da nossa habilidade relacional por conta do excesso de estímulos que a gente tem com as redes sociais, com o nosso trabalho, com todas as exigências que a gente tem aí dentro dessa era de Aquário. Então a nossa terceiro elemento da nossa postura erótica seria de fato bons relacionamentos, ter uma alta habilidade relacional. O nosso quarto elemento da postura erótica seria autoconhecimento erótico. Aí não tem como fugir, né, gente? Não tem como, de fato, eu querer estar numa postura erótica se eu não me conheço eroticamente, se eu não sei quem eu sou nesse rolê, né? Se eu não sei o que tem de interessante em mim. E tem uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Vou passar um exercício aqui. Vou até anotar aqui para não me esquecer. Vocês já fizeram o exercício de perguntar para as pessoas que estão à sua volta o que é bonito, o que é atraente em você? De fato, assim, chegar para seus amigos, chegar para sua família e falar assim, gente, o que vocês acham que é mais bonito sobre mim? Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem de bonito, a gente não sabe como que as pessoas percepcionam o nosso corpo, como que as pessoas percepcionam a nossa personalidade. Há uns anos atrás eu fiz esse exercício quando eu estava fazendo um processo de coaching, quando eu estava criando todo o meu trabalho, assim, estava muito perdida. E a minha coach me passou para perguntar para 10 pessoas que convivessem comigo qual era a característica mais forte que elas viam em mim. E aí eu fiz o exercício e todas as pessoas, sem brincadeira, todas as pessoas falaram, ai, você é uma mulher empoderada. Eu acho que foi essa palavra, mas todas falaram a mesma palavra. E na época eu zero me considerava uma mulher empoderada, né? Esse termo tava na crista da onda e aí eu comecei a fazer um trabalho reconhecendo essa qualidade que existia em mim, que era uma qualidade que eu não conseguia ver de dentro, mas que as pessoas trouxeram esse feedback de fora. Então, muitas vezes, praticar o autoconhecimento erótico é também abrir espaço de escuta para quem está na nossa vida. Então, fica aí o exercício. Manda para 10 pessoas o que é mais bonito sobre você, o que é mais sedutor sobre você. E aí, gente, eu queria fazer uma ode aqui a uma das grandes referências teóricas que eu tenho, porque assim, para mim é muito importante que a gente possa reverenciar os nossos mestres e os nossos mentores, né? Tem muita gente que vem para a internet, começa a falar coisas assim que eu não sei nem de onde a pessoa tirou aquilo, ou da cabeça dela, né, sem muita base teórica, ou a pessoa tá ali tirando alguma referência teórica importante, mas não tá dando crédito dessa referência, né? Eu acho que isso é muito importante. E uma das minhas grandes referências teóricas é a Audre Lorde, né, que foi uma poeta, uma pesquisadora, uma pensadora afro-americana, lésbica, super revolucionária, que falava sobre o erótico. E é muito lindo a Audre Lorde falando sobre erótico, gente. É uma coisa assim, de uma ternura, de uma delicadeza, de uma doçura e ao mesmo tempo de uma força que me inspira, né? Que eu acho que também pode te inspirar. Então a Audre Lorde, ela fala que o erótico é um recurso que mora dentro de nós e que foi muito caluniado ao longo da nossa sociedade ocidental. Então é quase tido como errado, principalmente para as mulheres, você ser sedutora. Né? Quase que se você tivesse que pagar um preço por isso. E é por isso que muitas mulheres se fecham. Né? Elas fecham a sua capacidade sedutora porque elas têm medo, né, de tudo, né? De abuso, de assédio, de estupro. Então, recuperar esse poder erótico que mora dentro da gente, assentado num plano profundamente feminino e espiritual. E aí não importa se você é homem, se você é mulher, como você se identifica. Mas o erótico é uma coisa profunda e feminina. Né? É algo assim, tô bem no meu corpo, sabe? Tô bem na minha presença, tô bem do jeito que eu sou, tô bem com quem eu sou. É algo muito profundo. E a gente foi ensinado a desconfiar desse recurso, né? Entre as próprias mulheres, muitas
desconfiam de uma outra mulher que também tem uma postura erótica, assim, já mais enraizada. Então, de um lado, essa superficialidade do erótico, ela foi traduzida como um símbolo de inferioridade para as mulheres, assim. E de outro lado, a gente tem a pornografia, que não é nada erótica, né? Porque o erotismo tem a ver com mistério, o erotismo tem a ver com uma capacidade de estar em si, que cria uma distância entre você e o outro. Então, para o erotismo, a gente precisa de distância, a gente precisa de mistério, a gente precisa de movimento, né? Porque o erotismo é uma força que se move, ele é a nossa força de pulsão da vida, então ele está em movimento. E a gente acaba confundindo erotismo com pornografia, né? E aí as relações, não só as relações afetivas sexuais, mas as nossas relações na vida ficam carecendo muito desse erotismo. Vou dar um exemplo para você, assim, do cotidiano, para ver se fica mais claro o que eu tô falando, assim, porque muitas vezes eu acabo falando de uma forma que pode parecer abstrata. O que é o erotismo no dia a dia? Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro num sítio. Existe a minha casa e existe a casa de outra pessoa dentro do mesmo terreno. Para eu poder ir para o centro da vila de Almoçageme, eu passo pela casa dessa outra pessoa. Depois eu chego no centro e tem outras pessoas ali, né? É uma vila pequena, então a gente se cumprimenta, a gente se dá bom dia, etc. Se eu tô na minha força erótica, quando eu passo pela casa da minha vizinha de terreno, eu vou falar: bom dia, Nélia, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá o Samuel? Como é que estão as coisas? Né? Eu vou trazer essa vitalidade para ela e vou alegrar ali o dia dela com um pouco desse erotismo. Isso é erotismo. E aí eu chego lá na vila, vou comprar pão lá no mercado do Dias. Aí eu entro lá e falo: bom dia, como é que vocês estão? E aí como meu pãozinho, posso falar um pouquinho sobre a vida, depois eu posso, sei lá, pegar um autocarro, né? Eu não tenho carro, então eu ando de autocarro por aqui. Aí eu vou pegar o autocarro, eu vou cumprimentar o motorista do autocarro, eu vou cumprimentar quem estiver olhando para mim. Isso já movimenta a energia erótica. Se eu tô num dia ruim, e tudo bem a gente ter dias ruins, ok, gente? Tudo bem. A gente precisa recarregar as baterias e reconhecer que a gente tá num dia ruim. Eu não vou fazer isso, né? Isso não vai gerar esse ciclo de erotismo na minha vida, porque no fundo a gente entra numa bola de neve de falta de energia. E é isso que acontece com muitas pessoas. Então, o erotismo, o erótico, ele é um senso íntimo de satisfação, sabe? Que é magnético. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa que tem um senso íntimo de satisfação. Muitas vezes, eu não sou uma mulher que tem uma beleza mainstream, né? Aquela beleza, assim, de modelo, né? Aquela típica mulher magra, branca, de cabelo grande, não sei o quê. Mas muitas vezes eu ouvi na minha vida de pessoas que chegaram até mim e falaram: cara, o que você tem? Você tem uma coisa que eu não sei dizer, mas uma coisa que me atrai, que me magnetiza. Pessoas que não sabiam com que eu trabalhava, pessoas que me viram na rua, pessoas até outro dia, uma pessoa no Ecstatic Dance falou isso pra mim. Eu tava em Sintra dançando no Ecstatic Dance, fluindo assim, sabe? Só comigo. E uma pessoa no final veio pra mim e falou assim: cara, eu não sei o que você faz da sua vida, mas continua fazendo, porque você tem uma força e uma beleza quando você dança que dá pra perceber que você tá muito bem em ser você. É isso. Esse é o ponto do erotismo que eu queria chegar. E aí, como é que a gente faz pra trazer isso pro dia a dia? Eu coloquei aqui três passos. Os momentos. Tá. O primeiro passo, gente, pode parecer assim. Eu vou colocar de outra forma, peraí. O primeiro passo, gente, é um passo tão bobo, assim, mas tão difícil na vida que a gente tá levando hoje. Então, qual o primeiro passo? Aliás, já manda essa live para alguém, né? Principalmente quem tá assistindo aí no gravado.
O primeiro passo para a gente viver uma vida em postura erótica é a gente desacelerar. Não tem como, assim, no ritmo que a gente faz as coisas, não tem como viver uma postura erótica. Então, se eu só começar a fazer tudo um pouquinho mais devagar, se eu tomar meu café mais devagar, eu tô aqui com meu cacau, eu tomo cacau todo dia de manhã. Já tá meio frio. Se eu começar a desfrutar mais, né, do gostinho da canela, aí eu olho aqui pra fora, né, os trigos, isso não é trigo, não sei qual é o nome dessa planta, estão se balançando, tem um solzinho batendo, e eu consigo apreciar isso, eu já vou estar mais numa postura erótica. E eu já vou estar mais num lugar sedutor e magnético. Porque vocês não acham magnético quando vocês olham para alguém e a pessoa tá curtindo a vida? Que ela tá realmente saboreando cada coisa. E às vezes você tá ali com a pessoa, por exemplo, a minha irmã é uma pessoa assim, né? E a gente tava tomando café no domingo, a gente almoçou, a gente fez tipo um almoço de irmãs, comemos japonês, a gente adora comer rodízio japonês. A gente comeu um rodízio japonês ali em Cascais, depois fomos tomar um café na Baía de Cascais, em frente à praia, tava um dia lindo. E a gente foi num café ali super bonito, assim, sabe? Super refinado, o Paul, ali na Baía de Cascais. E aí a minha irmã olhou pra mim e falou assim, não tá deliciosa essa cena? Né? Duas irmãs tomando café num domingo, um café gostoso, um café com bons grãos de café e etc. E a gente ficou ali saboreando aquela cena, mas ela me trouxe pra esse lugar também, sabe? Porque a gente podia estar tomando aquele café meio que sem gratidão, sem olhar para o que estava acontecendo, e a gente estava realmente presente com aquilo que estava acontecendo. Então, desacelerar ajuda a gente a entrar nesse grau de presença, ajuda a gente se tornar mais magnético, ajuda a gente a desfrutar mais da vida. E eu tenho várias técnicas que eu ensino para as pessoas que fazem mentoria para poder entrar nesse desacelerar, né? Então, a respiração é uma forma de desacelerar, né? Fechar os olhos, às vezes só, tipo, ficar com a sua presença é uma forma de desacelerar. A meditação é uma forma de desacelerar. Existem várias formas que a gente pode usar para desacelerar o nosso sistema. Mas, sem dúvida, não tem como eu ser sedutora, não tem como eu ser magnética se eu não desacelero, né? Principalmente se eu for uma mulher. Eu fiz uma pesquisa outro dia no Instagram perguntando o que as mulheres mais queriam, né, dentro dessa área de sexualidade e relacionamentos. E eu fiquei chocada que 100% delas me responderam que elas queriam mais leveza. Fiquei chocada, né? Eu esperava orgasmos, não sei o que, tipo, não foi a resposta que eu esperava. E aí eu percebi o quanto estava faltando esse lugar interno, né? Essa postura erótica que é uma postura interna, que é um dos 5 pilares da minha metodologia. Desacelerar. Né? A gente já falou aqui um pouco de como desacelerar. Eu já falei que existem técnicas para isso, mas você pode ir testando no seu dia a dia, mesmo sem técnica, como é que você pode conseguir desacelerar. A segunda coisa que tem a ver com desacelerar, que é justamente a questão da leveza. É muito importante a leveza, gente. É muito importante tirar o peso das coisas, né? Algumas coisas a gente coloca muito peso. E por que a gente faz isso, né? Eu já parei para pensar sobre isso várias vezes, já estudei muito sobre isso. Por que as pessoas estão tão pesadas, né? Por que não existe essa leveza? E é obviamente, quanto mais o tempo passa, a tendência é que as pessoas fiquem mais pesadas. Porque a gente literalmente não tá deixando os nossos pesos no meio do caminho. Eu tô trazendo lá o ressentimento que eu tive quando a minha mãe falou tal coisa quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tô trazendo o ressentimento do meu primeiro namorado que não quis casar comigo, que me trocou pela minha vizinha loira e etc. Eu tô trazendo tantos pesos, tantas bagagens, tantas coisas pesadas, que quando uma pessoa me dá bom dia na rua, né, com esse lugar de leveza, eu pergunto, bom dia pra quem? Não sei se vocês já pensaram isso, eu já pensei isso em vários momentos. Então, eu preciso aprender a liberar essas bagagens, né?
E aí dentro da minha metodologia tem uma parte que a gente trabalha o passado. A gente trabalha como fazer pazes com os seus ex-relacionamentos, como fazer pazes com a sua mãe, pazes com o seu pai e pazes com alguns eventos da sua vida. Não sei se você já conheceu pessoas, vou dar um exemplo até de uma pessoa que eu atendi. É uma pessoa que tinha tido um acidente de moto. E tudo que ele falava, ele usava o acidente de moto como divisor de águas da vida dele. Então, antes do acidente eu era assim, depois do acidente eu era assado. Depois do acidente eu não consegui mais, etc. E não sei o quê. Ou seja, é como se a vida dele tivesse parado ali naquele acidente de moto. E é como se ele já não pudesse mais estar em postura erótica, né? É como se ele tivesse determinado que a vida dele tinha acabado ali. Muita gente passa por isso, né, com eventos da vida, e isso obviamente bloqueia o nosso lugar de postura erótica, bloqueia o nosso lugar de sedução, né? Então a gente precisa trabalhar algumas coisas do passado para que a gente fique mais leve, né? E para que a gente possa acordar de fato, porque cada dia é uma nova oportunidade. Muito clichê, eu sei, mas é verdade. Cada dia que a gente acorda é como se a gente estivesse vivendo uma microvida, né? Que tem início, meio e fim, né? De manhã a gente está ali, o bebê recém-nascido, e de noite a gente vai morrer para aquele dia, para viver, se tudo der certo, um dia seguinte também. Então, trazer essa leveza, trazer esse frescor, eu acho que eu vou até escrever aqui essa palavra frescor, que eu gosto muito também. Esse refresh, sabe, de acordar todo dia e falar, beleza, sabe, tipo, dia novo, bom dia sol, bom dia vida, né? Isso traz a gente para um lugar de postura erótica, isso faz com que a gente se torne magnético no nosso dia a dia, né? Porque eu vou fazer uma reunião, eu já entro nesse lugar fresco. E esse lugar não precisa ser um lugar eufórico, né? Porque dentro da metodologia de sedução que eu estudo, que é a metodologia da Ariane Martins, né? Outra mestra, outra mentora que eu tenho, que eu valorizo muito. A Ariane, ela tem classificações, né, de assinatura energética, que eu trabalho na análise afrodisíaca. E as duas principais assinaturas energéticas que a gente tem é a assinatura Down e a assinatura Up. Ou seja, tem pessoas que são naturalmente mais tranquilas, mais calminhas, e tem pessoas que são naturalmente mais, e aí, não sei o quê. E eu sou uma pessoa Down. Nesse sentido, eu sou uma pessoa tranquila. Eu não sou essa pessoa eufórica, entusiasta, e não vou ser, porque não faz parte da minha personalidade. Então eu não preciso estar nesse lugar eufórico para ser uma pessoa leve, para ser uma pessoa fresquinha, como eu e minha irmã a gente fala, uma pessoa fresquinha, que toma um café gostoso, né, que olha para a vida, olha para o sol. Isso é uma pessoa fresquinha, né? Eu não preciso ter esse lugar eufórico para ser uma pessoa que celebra, que ama a vida. E por último lugar, gente, qual é o último caminho para a gente entrar nesse lugar de sedução e de postura erótica? É a gente ter âncoras de prazer dentro da gente. E aí, dentro da mentoria Puro Êxtase e dentro do Éden Secreto, que é um curso que eu tenho para mulheres, a gente faz a ativação da permissão ao prazer. E a gente faz essa ativação de modo que meu inconsciente consiga ativar essa permissão ao prazer a qualquer momento do meu dia. É muito importante que eu tenha âncoras, que eu vou chamar aqui de glimmers, de ativação de prazer e de sedução e de magnetismo, etc. O que são os glimmers? Né? Eu trabalho várias ativações, mas essa é a primeira ativação que eu faço, que é a permissão ao prazer. Os glimmers são o oposto de triggers. Triggers são gatilhos. Glimmers são tipo âncoras positivas, né? Então, quando eu tenho um trigger, quando eu tenho um gatilho, eu tô ali falando com uma pessoa e de repente ela vai embora, do nada. Aí pode me ativar meu gatilho do abandono, né? Que é um gatilho que praticamente todos nós temos. Um glimmer seria uma coisa que ativa algo positivo em mim. Então, se, por exemplo, eu tô aqui e começa a tocar uma música que eu gosto muito. Vou falar pra vocês uma música que eu gosto muito, que é um glimmer pra mim. Aquela música que tá na trilha sonora do Moulin Rouge, que é Lady Marmalade, que é uma releitura, na verdade, né? Uma versão. Pra quem já foi nos meus Love Temples, eu quase sempre coloco essa música, que eu adoro, né?
Se começar a tocar essa música em qualquer lugar que eu esteja, qualquer estado de humor que eu esteja, eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou celebrar, eu vou entrar naquele modo cabaré que eu adoro. Então, é um glimmer para mim. E com certeza você já tem os seus glimmers naturais. Então, quando a gente ativa a permissão ao prazer, a gente está criando novos glimmers de forma consciente para que a gente ative esses lugares dentro da gente. Então, vamos recapitular tudo que eu falei, né? Eu comecei lá definindo quais são os 4 elementos principais da postura erótica. 4 elementos principais: amor pela vida, alta bioeletricidade, que é energia vital, energia sexual, tem que carregar ali a sua bioeletricidade. E só um parênteses aqui, gente. Às vezes a pessoa fala assim, não vou entrar nesse curso, não vou fazer essa mentoria porque eu não tenho dinheiro. Ou, sei lá, porque eu não tenho tempo. Mas, mano, se você não tem dinheiro e não tem tempo, é porque você tá sem bioeletricidade. E às vezes, em vez de começar por recarregar a sua bioeletricidade para te trazer mais dinheiro, para te trazer uma gestão melhor do seu tempo, você fica lá, se debatendo, né? E a sua vida não muda, ela só piora. Você fica cada vez com menos tempo e com menos dinheiro. Então, a bioeletricidade alta é uma coisa que pode nos colocar no fluxo da vida, na postura erótica, trazer mais dinheiro, mais felicidade, mais prosperidade, enfim. É realmente o nosso combustível, gente. E sem combustível o carro não anda. Bons relacionamentos e alta habilidade relacional, gente. Isso é fundamental, né? Para que eu tenha uma postura erótica. Como você está se relacionando? Quem é a sua comunidade? Que tipo de ambiente você frequenta? Você tem mentores? Quem são os seus mentores? Quem são essas pessoas que você convive e que te inspiram a se tornar uma pessoa melhor? E por último, autoconhecimento erótico, né? O quanto você se conhece, o quanto você investiu nesse autoconhecimento erótico, né? Quando eu faço análise afrodisíaca, é para isso que eu estou olhando também, né? Para o seu autoconhecimento erótico, para que você possa, de fato, ter um manual de instruções ali de como você funciona, né? E aí, quais são os 3 caminhos, né? Os 3 passos do caminho para que eu entre nesse lugar sedutor, nesse lugar da minha postura erótica, onde as coisas vêm a mim com facilidade, onde eu magnetizo situações que são benéficas para mim. O primeiro ponto é desacelerar, né? Que aí eu dei o exemplo de tomar o café lá com a minha irmã no domingo, olhando para a Baía de Cascais, gente, que privilégio. Então, desacelerar de fato, né? Conseguir curtir cada pedacinho do meu dia, sabe? E aí uma pessoa pode dizer assim, mas eu não tenho tempo para isso. Mas eu não tenho recursos para isso. Amor, se você tá viva e se você tá aqui assistindo é porque você tem. Você tem tempo e você tem recursos para isso, né? Se você tá viva, você tá respirando e você já pode desfrutar de respirar, que é o caminho para o orgasmo, né? Eu já falei isso em outras lives, mas a gente consegue chegar no orgasmo só com a respiração. Então, se você tá respirando, você já é privilegiada. E o segundo passo é essa leveza, esse frescor que vem quando eu deixo as minhas bagagens para trás. Quando eu solto bagagens, quando eu libero espaço. Quando eu largo ali meu passado, aquelas narrativas de fracasso, que eu não sei porque as pessoas ficam repetindo essas narrativas de fracasso, né? Eu acho muito engraçado, não sei se vocês também fazem isso, mas quando eu tô em transporte público, ou quando eu tô num lugar público, assim, num café e tal, e eu tô ouvindo alguém falando no telefone, eu não consigo não prestar atenção, né? Porque, como eu falei, eu tenho algumas neurodivergências e eu não consigo, eu presto atenção na conversa dos outros. E é impressionante, gente, como a maioria das pessoas está ou falando mal de alguém ou reclamando da própria vida. Tipo, que loucura, cara, que loucura. Como é que a sua vida vai melhorar se você continuar fazendo isso? Então, o frescor e a leveza tá sobre soltar bagagens, de fato, e liberar espaço dentro de você. E por último, ativação de glimmers, ativação de âncoras durante o seu dia que vão fazer você voltar para um estado erótico sempre que você sair dele. Muitas vezes a gente recebe ali uma mensagem que não é muito legal no WhatsApp ou em algum espaço e te coloca num lugar de preocupação, de medo, de ansiedade. Então é muito importante que a gente tenha âncoras, que a gente tenha recursos para que a gente possa voltar para esse estado erótico quando a gente sair dele. Porque a vida vai nos tirar dele, gente. Não tem como estar com chakras alinhados o tempo todo.
O que faz diferença numa pessoa que tem postura erótica para uma que não tem, é que a pessoa que tem postura erótica, ela tem mais recursos para voltar para essa postura. Ela tem mais consciência de como fazer esse caminho de volta, para não acontecer o que aconteceu com aquele meu amigo que eu falei que parou lá no acidente de moto, né? E tem muita gente que para num divórcio, que para numa perda familiar, que para num momento onde você teve uma perda financeira, você teve uma mudança de negócio, você teve uma mudança de país, né? Teve uma pessoa que eu conversei recentemente aqui em Portugal, que é um brasileiro também, que mora aqui há 3 anos. Eu moro em Portugal há 5 anos. E ele só fala da cidade dele. Todas as referências dele, todas as coisas, todas as histórias que ele conta são da cidade dele. E chegou um ponto que eu falei assim, querido, quais são as referências que você tem desses 3 anos que você vive em Portugal? Quais são as histórias que você tem com esse país? Quais são as histórias que você tem com a sua versão aqui? Então, muita gente está parada no passado em algum lugar. Só que a postura erótica, ela vive no momento presente. E eu não tenho como ser uma pessoa sedutora, magnética, se eu não estou no momento presente. Não tem como, não tem negociação. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa recapitulação que eu fiz agora no final. Como eu falei, eu trabalho a sedução terapêutica e comportamental dentro das minhas mentorias, dentro das minhas consultorias. Já falei que a minha mestre é a Iriane Martins, que é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher que tem um trabalho incrível nessa área da sensualidade comportamental. Ela já tem um trabalho aí de mais de 30 anos. Então, eu trouxe isso para dentro da minha metodologia, que é uma metodologia comportamental também, né? Porque a mudança da sexualidade é uma mudança comportamental. Ela é uma mudança de fato de vida. Essa live vai ficar gravada, né? Se quiser enviar para alguém, já envia para alguém. Eu vou colocar ela no ar agora nos próximos minutos. E é claro, gente, tenham um ambiente erótico para poder trabalhar isso. Se o seu ambiente ele tá te estressando, o que você pode trazer no seu ambiente para ele não te estressar tanto? Se autoconheçam, tenham um mindset erótico, tenham práticas eróticas que vocês possam fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de ambiente erótico. Ai, calma aí que ficou preso. Eu tô usando esse cordão, que é um cordão de aromaterapia, com óleo de gerânio aqui dentro, no algodãozinho. Isso ajuda a ativar meu feminino. Então, é uma coisa assim que tá aqui no meu dia a dia e que tá me ajudando a fazer meu caminho. Os incensos, as plantas, as flores, eu tenho foto dos meus mestres aqui em frente, eu tenho meus mentores, então eu me cerco de um ambiente erótico para que eu possa estar o máximo de tempo possível nessa frequência. Muito grata, semana que vem tem mais, na terça-feira. Para quem ainda não está lá no grupo de WhatsApp, entra pela minha bio, é o primeiro link da minha bio, para que vocês possam receber as notificações não só da live em si, como da live gravada e de todos os materiais que eu produzo ao longo da semana. Tem vídeo no YouTube, tem muito material que eu produzo. E até a próxima!